aguardando para gravar, tá, gente? Então, eu já recebi, vou conversando com vocês enquanto isso, eu já recebi uma apresentação de TM. Volta aí. Eu já recebi uma apresentação de PI. Teve um grupo que já me mandou o PI prontinho, gente. E olha, ficou muito legal. Simples, pequeno, mas bem pesquisado, bem apresentado. Nossa, ficou ótimo. Inclusive, o grupo gravou, fez um PowerPoint e gravou a voz em cima. E eu vi que a Thaís acabou de colocar lá no grupo, né, do oitavo ano, como faz isso, tá? Eu não sabia fazer também, achei até legal que ela colocou lá para eu também aprender. Eu sei que tem como gravar até o videozinho, mas o meu computador não, a minha versão, né, meu computador é antigo, a minha versão não permite que eu grave a minha imagem, não, mas tem até como gravar a imagem também. Então, um pode passar informação para o outro também, se ajudem, tá, gente? Não tem vantagem nenhuma em só o seu grupo tirar 10. O legal é a turma inteira tirar 10. Ei, Davi, tudo bom? Que bom que você está aqui. Gente, então, fiquei muito feliz assim de receber tão rapidinho já uma apresentação. Não deixem de fazer, quero receber de todos, tá? Esse grupo que me mandou ficou maravilhoso, gostei muito mesmo, entendi direitinho o que está sendo explicado, o que está sendo falado. Tudo bem, Davi? Estou falando do seu grupo aqui que já mandou a apresentação, ficou bem legal mesmo, gostei muito, tá, gente? Então, não ficam competindo um com o outro para ver quem ficou melhor, não. Ajuda um ou outro, tá? Que é bem legal essa ideia de todo mundo se ajudar. Bom, TM, não esqueçam de fazer, né, gente? Tem 4 TMs. Não, pode ser da forma que vocês acharem melhor, tá, gente? Pode ser um. Ah, não tem que ser um vídeo. Por exemplo, eles fizeram um PowerPoint com voz, uma voz explicando. Tem, acho que quatro páginas ou 5 páginas. Aí, nas 3 páginas que tem explicação, cada um explicou uma página, tá? Então, eu achei bem legal. Inclusive, se o grupo não se opuser, pode até colocar como exemplo lá no grupo, assim, para a galera ver, né? Ficou muito bom mesmo. Então, Davi, você está falando do PI? Não. Aquilo que vocês mandaram para mim ali tá ótimo. Pode ser só o PowerPoint, tá, gente? Não, olha só, a TM, eu aconselho que faça no caderno, mas eu não vou olhar, tá? Normalmente eu peço para fazer no caderno para você ficar com aquele cálculo lá registrado, entendeu? Então, assim, eu gostaria que fizesse no caderno, sim, as CMs, tá bom? Mas assim, preciso tirar foto de mandar? Não, quando a gente voltar, eu vou dar uma olhada, entendeu? Mas agora, assim, não tem como olhar. Sobre o trabalho, pode ser só o PowerPoint e está ótimo, tá, gente? O que eu quero mesmo é que vocês aprendam sobre o tema. E aí depois a gente vai marcar uma aula no dia 9, ou a primeira aula após o dia 9, eu não sei direito se 9 é numa segunda ou numa terça, sei lá. A gente vai marcar a apresentação. Aí na aula aqui eu vou colocar o que vocês me mandaram. Quem já tiver o áudio explicando, beleza, nem precisa falar nada. Quem não tiver, pode explicar o que fez. Abre o microfone e explica, entendeu? Então, assim, acho que vai ser legal, acho que vai dar para a gente entender bem o que que é, né? Eu gosto muito de projeto assim, que você aprenda coisas que têm utilidade na vida, então acho esses temas aí bem interessantes. Qualquer dúvida é só me perguntar, tá, gente? A Raquel já fez uma pergunta, eu já ajudei. Sei lá, qualquer pessoa aí que quiser me fazer pergunta, pode fazer que eu ajudo, tá bom? Ajudo, assim, não a fazer, né? A explicar se não estiver entendendo alguma coisa, ok? Então, não esqueçam de TM, que fica aberto só até amanhã. TM 1 a 4. PI, vamos fazer.
tá? E estudar para a prova, que é segunda-feira. Ótimo. Ótimo, Júlia. Então, gente, para quem entrou depois aí, eu falei que seria ótimo se vocês direcionassem dúvidas, assim, me falassem dúvidas, porque eu já tô até meio enjoada, assim, de revisar a matéria, parece que eu tô falando toda hora a mesma coisa, parece que eu tô aqui enrolando, entendeu? Mas é porque a escola realmente pediu pra gente revisar a matéria, não dar matéria nova antes da prova, e e aí é isso, aí vai enjoando mesmo, porque parece que eu tô toda hora falando a mesma coisa. Mas se vocês me apontarem dúvidas, aí é diferente. Aí eu sei que tem alguém que tá com dúvida. Não, Davi, só capítulo 1 a 4, tá bom? Tô abrindo aqui na página 237 para entender qual é a dúvida da Júlia. 237. Ah, sim. Raiz de número negativo. Vou falar, tá? Vou falar. Mais alguém tem alguma dúvida? Monômio e polinômio não cai nessa prova. Então, assim que a gente terminar de estudar para essa prova, terminar de apresentar o PI, eu vou dar uma revisãozinha de monômio e polinômio, mas não é para essa prova, tá bom? Ana Clara, você quer falar ou abrir o microfone sem querer? Acho que foi sem querer, né? Então tá, vou começar a falar da dúvida da Júlia aí. Gente, vai procurando aí se tem dúvida. Pode ser bobeira, não tem problema, tá? Porque às vezes justamente o que você acha que é bobeira vai cair na prova e você vai errar se você não tirar a sua dúvida, tá? Às vezes você acha que é bobeira e nem é. E se for também não tem problema, você tem direito de ter dúvida de qualquer coisa. De bobeira, de coisa difícil, coisa fácil, tanto faz. Dúvida é um direito. É um direito seu ter dúvidas. Estou na apostila 1. Neste momento, na página 237. Mas é uma coisa bem rapidinha isso que você pediu, tá, Júlia? Então, é o seguinte, quando eu coloco assim, raiz quadrada de 49, esse resultado é 7. Por que esse resultado é 7? Porque 7 elevado ao quadrado é igual a 49, tá? Raiz cúbica de 8 é igual a 2. Por que é isso? Porque 2 elevado a 3 é igual a 8. Beleza. Isso tranquilo para nós, né? E quando tem número negativo aqui dentro, isso aqui chama-se radicando. Quando o radicando é um número negativo? Bom, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Porque menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 8. Se eu multiplicar menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então, ok, tudo certo até aqui. O que está falando aí é o seguinte: quando esse número é negativo, por exemplo, vamos botar aqui, raiz quadrada de menos 49. Quando esse número é negativo e aqui é par, aqui é ímpar. Não teve problema nenhum, porque aqui era ímpar, ok? E quando a gente faz menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2, um número ímpar de vezes, o sinal vai ser negativo, por isso que não tem problema. Mas não existe nenhum número que elevado ao quadrado seja igual a 49. Não existe isso. Que seja igual a menos 49. Tanto mais 7 quanto menos 7 elevado ao quadrado dá mais 49. Então, o que acontece aqui? Isso aqui não existe. Só que não existe, que a gente diz, não existe dentro do conjunto de números reais, que é o nosso universo até o 9º ano. Depois a gente vai ver que existe um outro conjunto que chama-se número complexo, que teve uma
não é jeitinho, assim, uma alternativa matemática mesmo de dar uma raiz para esse número. Mas isso você vai ver lá no médio só. Então, dentro do nosso universo, que é o conjunto de números reais, que até o nono ano a gente só estuda números reais, então não existe. Aí por isso que está escrito aí que não pertence a R. Então, assim, a gente fala que não existe em R, não pertence a R. Existe uma outra forma de fazer isso. Por enquanto, você pode só entender que quando o índice é par, não existe raiz de índice par de número negativo. Por quê? Porque não existe um número que você eleve a uma potência par, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, e que dê como resposta um número negativo, tá bom? Júlia, você entendeu? Ok, Júlia. Gabriela, é o seguinte, ó, raiz quadrada de 49 é 7. Júlia, eu já vi. Júlia, não, peraí. Davi, eu vi que você já colocou uma outra dúvida aí, tá bom? Dúvida com pi, vou falar, tá? Gabriele, Raquel, também tô vendo sua dúvida, tá? Calma. Ó, raiz quadrada de 49 é 7. Beleza. Raiz cúbica de 8 é 2. Por que raiz quadrada de 49 é 7? Porque 7 ao quadrado é 49. Por que raiz cúbica de 8 é 2? Porque 2 ao cubo é 8. E se aqui fosse menos 8? Bom, a raiz é menos 2. Raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Por quê? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 é menos 8. Então, isso aqui tudo existe, tá? Então, existe raiz de número positivo, tanto com índice par quanto com índice ímpar. Existe. De número negativo, só existe se o índice for ímpar. Índice par não existe, porque não tem nenhum número que você vai elevar ao quadrado e que o resultado vai dar negativo. Isso não existe, você não consegue. Qualquer número elevado ao quadrado, aqui vai ser positivo. Não existe número negativo, tá bom? Bom, aí a pessoa está perguntando aí, a Raquel, e se fosse raiz cúbica de menos 49? Existe, ela só não é exata, tá? Igual assim, raiz quadrada de 2. Ela existe, só que é um número, 1, eu não sei que números tem aqui, mas, por exemplo, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 7, 6, infinito. É um número desse tipo. Raiz cúbica de menos 49, ela existe, só que vai ser um número daquele tipo ali, tá? Negativo. Mas isso não tem nada a ver com aqui ser cúbico e aqui ser negativo, é porque não existe raiz cúbica exata, tá bom? Ok? Tudo bem essa parte aqui, gente? Então, ó, por que não tem raiz cúbica de menos 49? Porque 1 ao cubo é 1, 2 ao cubo é 8, 3 ao cubo é 27, 4 ao cubo, 4 vezes 4 é 16, vezes 4 é 64. O 49 está aqui no meio, ó. Então, isso aqui, aqui vai ser igual a menos 3, alguma coisa, tá? Vai ser um número infinito aqui também. Raquel, entendeu? Eu já vi que você já botou aqui. Ah, tá. Beleza. Alguma dúvida ainda nessa parte? Senão eu vou passar para o Pi que o Davi pediu.
Bom, o π é o seguinte, o π é um número que vale 3,14. Deixa eu ver se eu consigo ver com mais casas decimais aqui na minha calculadora. Deixa eu ver se tem ele aqui. Tem. O π vale 3,14, 15, 92... 653589, 653589. Se alguém assistiu As Aventuras de Pi, já viu ele escrever um quadro inteirinho assim com o Pi, né? Ou seja, infinito, ok? O Pi é um decimal, é um número decimal infinito e que não é dízima periódica. Então, o Pi é um número irracional. Estão lembrados que números irracionais são números decimais e que são infinitos e que não são dízima, porque dízima é racional, a gente consegue transformar em fração. Isso aqui a gente não consegue simplesmente transformar em fração, tá bom, gente? Então isso é um número irracional, ok? Aí, o que acontece? Normalmente, para fazer problemas de matemática, a gente usa o π aproximado. O π aproximado é igual a 3,14. Agora, se no exercício estiver falando assim, use ou considere π igual a 3,1415, ou 3,1416, ou 3, você vai usar o que o seu exercício pediu para você usar. Agora, 99% das vezes os exercícios pedem para a gente usar 3,14, ok? Estão entendendo direitinho? Ok. Então, bom, aí, o que nós aprendemos no 8º ano? A gente aprendeu a calcular comprimento de circunferência, que a fórmula é 2πr ou comprimento de circunferência é πd. Por que essas duas fórmulas são iguais? Ó, o π tá aqui e tá lá. Então, é porque 2 vezes R é igual a D, concorda? Isso aqui, ó, é o raio. E isso aqui é o diâmetro. O diâmetro não é 2 vezes o raio? Se eu colocar 2 vezes R aqui no meio, aqui no lugar de D, vai ficar π vezes 2 vezes R. Π vezes 2 vezes R é a mesma coisa que 2πr, só que isso aqui é mais fácil de falar, 2πr. Tá bom? Tudo bem até aí, gente? Alguém ficou com dúvida dessa parte? Vou fazer um exemplo, tá, Davi? Por enquanto, só estou dando a explicação aqui. Então, essas duas fórmulas, elas são iguais, tá bom? Então, como que isso pode cair lá num exercício? Por exemplo, pode falar o seguinte, que um menino pegou a tampa da panela da casa da avó dele, né? Uma panela bem grande, isso aqui é o pegador da panela, tá? Da tampa. A gente tá olhando a tampa assim de cima. E aí, passando aqui pelo centro, a pessoa mediu o diâmetro. O diâmetro é isso aqui tudo, ó. Aí o diâmetro da tampa é 40 centímetros. Aí a pessoa quer saber quanto que mede essa volta todinha aqui, ó, que é o C. Quanto que mede o C? Bom, C, que é o comprimento de circunferência, é igual a 2 vezes o π vezes o D. Desculpa. 2 vezes o π vezes o R, que é o raio.
Só que raio é daqui até aqui só. Raio. O diâmetro é daqui até aqui, tudo. Então, se ele for usar essa fórmula, tem que dividir isso aqui por 2 para usar o raio aqui. Então, C vai ser igual a 2 vezes π vezes o raio, que é 20. C é igual 2 vezes 20, 40. 40 π. Então, 40 π centímetros. Isso aqui é uma opção? É uma opção. Mas vamos supor que a nossa prova é de marca X, não é? Vamos supor que não tem essa resposta lá. Não tem resposta em função de π. O que você vai fazer? Substituir no lugar de π o que falou lá no enunciado, 3,14. Se não falou nada, substitui 3,14 assim mesmo, se não tiver essa resposta lá nas opções, tá bom? C vai ser igual a 40 vezes 3,14, tá bom? Aí você vai fazer essa continha e colocar o resultado ali. Esse zero é como se fosse 4 vezes 10, então vai ficar 31,4 vezes 4. Então, 31,4 vezes 4. 4 vezes 4, 16, sobe 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. Então, o comprimento de circunferência é 125,60 centímetros. Se não tiver nenhuma dessas respostas, apaga e faz de novo que você fez alguma coisa errada, porque tem que ter uma dessas duas respostas lá nas alternativas, tá bom? Ou o comprimento de circunferência é 40 π, ou você vai colocar o valor de π aqui e vai dar isso. Uma dessas duas respostas tem que estar lá nas alternativas, tá bom? Olha só, Gabriele, eu não escrevi o enunciado aqui, tá bom? Mas o que que eu tô... Ó, o C é o comprimento da circunferência. É o comprimento. Por exemplo, se tivesse como eu vir aqui e medir, quantos centímetros tem isso aqui? Só que calcular comprimento de circunferência é mais fácil. O Luiz está falando comigo pelo WhatsApp. Não, Luiz, a prova é objetiva, é de marcar X. X, X, X. Entendi, fração geratriz, né? Vou lá, tá? Vou lá já já. Realmente essa parte muita gente sente dificuldade mesmo. Tá bom, Luiz. Eu já entendi seu jeitinho. Você é super discreto. Quando você fala no WhatsApp aqui comigo, é igual quando você levanta da sua cadeira e vai lá na mesa falar comigo de pertinho, né? Eu sei, eu te conheço. Olha só. Então, Gabriele, acho que você que falou que não entendeu, né? Quando eu peço C, eu estou pedindo comprimento de circunferência. Então, ó, anota aí em algum lugar. O C é o comprimento da circunferência. O que é circunferência? É isso aqui, ó. Eu quero saber quanto mede isso aqui. Só que em vez de medir, eu calculo, tá? Então, se você tem o diâmetro e você quer usar essa fórmula aqui, 2πr, vamos supor que lá no exercício deu essa fórmula aqui para você. O raio é o diâmetro dividido por 2, então é 20. Aí você calculou que deu 40π. Mas como a prova de marca X, talvez não tenha essa resposta lá. Se no enunciado tiver assim, ó, π igual a 3,14. Aí o que você tem que fazer? Colocar no lugar do π o 3,14 e multiplicar 40 vezes 3,14, tá bom? Então, ó, comprimento de circunferência pode ser calculado multiplicando π vezes o d, que é diâmetro, ou
multiplicando 2 vezes o π vezes o r, sendo que r é o raio, ok? E como você descobre o raio? Ou o exercício vai te falar, ou você vai pegar o diâmetro e dividir por 2, tá bom? E C é comprimento de circunferência. Nunca escrevi assim. Trencia. Ok? E o π normalmente é dado no enunciado igual a 3,14. É isso mesmo que vale π? Não, π é um número gigante. Só que normalmente nos exercícios fala para você usar isso, tá bom? Bom, vamos lá para a fração geratriz de novo. Fração geratriz é a fração que dá origem a uma dízima periódica. Eu não posso usar, então, fração geratriz é a fração que gera a dízima. É a fração que gera a dízima. Ou seja, se você dividir o numerador, né, dividindo numerador por denominador, resulta na dízima. Por que eu preciso saber isso? Porque não se usa dízima periódica em contas. Você precisa transformar para fração para poder fazer a conta. Igual no simulado de vocês. Caiu uma fração com dízima no numerador e dízima no denominador. Você tinha que transformar a dízima em fração no numerador e no denominador, tá bom? Eu não lembro exatamente o que tinha lá, quais os números. Mas vamos supor que fosse assim, ó. 0,333 e 1,444, tá? Duas dízimas periódicas. Eu quero saber quanto que dá a divisão disso. Você vai fazer a conta de dividir? Não, você vai transformar as duas dízimas periódicas para fração e depois fazer uma divisão de fração. Então, transformando isso aqui para fração. Então, primeira coisa, vamos transformar o numerador em fração geratriz, o denominador em outra fração geratriz. Eu chamo esse número de x, x é igual a 0,333 infinito. O que eu faço? Marco o período. A primeira multiplicação traz a vírgula para depois do período e a segunda multiplicação traz a vírgula para antes do período. Para depois do período é uma casa decimal, então eu tenho que multiplicar por 10. Para antes do período, a vírgula já está, então eu vou multiplicar por 1, ou vou só repetir isso aqui. Por 10. 10 desse lado e 10 daquele lado. 10x é igual a 3,33. Agora, a segunda multiplicação, a vírgula já está no lugar, então basta colocar aqui 1x é igual a 0,33. Tem que ter a mesma quantidade aqui de 3 depois da vírgula, só porque tem que dar zero aqui, ó. 3 menos 0, 3.
10 menos 1, 10 menos 1, 9x. E x é igual a 3 sobre 9, ok? Dá para simplificar? Dá. X é igual a 1/3, porque eu dividi em cima e embaixo por 3. Bom, então eu já transformei a minha fração do denominador numa fração geratriz e deu 1/3. Agora vamos para o denominador. Transformar 1,444 numa fração geratriz. Vamos lá. Primeira multiplicação, marca o período é 4. Primeira multiplicação, tem que levar a vírgula para depois do período, então vai ser vezes 10. Aqui, a vírgula tem que ficar aqui. Já está, então vai ser vezes 1. 10 dos dois lados. 10x é igual a 14,44. Agora, 1 dos dois lados. 1x é igual a 1,44. Aqui, você já coloca propositalmente vírgula embaixo de vírgula, porque você tem que fazer uma subtração. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 4 menos 1, 3. 1 menos 0, 1. 10 menos 1, 9x. Cheguei numa equação do primeiro grau aqui. X é igual a 13 sobre 9, ok? Para fazer conta de dividir, era até melhor não ter simplificado, mas não tem problema não. Então, aqui agora, 13 sobre 9. Agora eu vou tirar uma foto e mandar para vocês, porque eu preciso apagar o quadro aqui para continuar. Isso aqui não está nessa página, né? Isso eu inventei. Agora eu tenho que fazer o quê? Divisão de fração. Como é que é uma divisão de fração? Eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Agora, eu tenho duas formas de fazer. Eu posso fazer logo o cancelamento ou eu multiplico e simplifico depois. Então, primeira forma, eu vou multiplicar. 1 vezes 9, 9. 3 vezes 13, 39. Agora eu divido por 3 aqui, divido por 3 aqui. 9 dividido por 3, 3. 39 dividido por 3, 13. E a resposta é essa, ok? Ou, segunda forma, que é muito melhor, tá, gente? 1/3 vezes 9 13avos. Eu vou simplificar esse com esse. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. E aqui já vai ser 1 vezes 3, 3. 1 vezes 13, 13. Tá? Essa é a resposta. Como a prova nossa é de marcar X, pode ser que tenha essa resposta lá. Ou pode ser que tenha número com vírgula. Se tiver número decimal, número com vírgula, o que, que você vai fazer? Dividir 3 por 13. Pode ser que caia assim? Óbvio. 3 dividido por 13 não dá, então eu vou colocar um zero aqui. Para continuar essa conta, eu coloco um zero aqui e vírgula. 30 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 13, 26. 30 menos 26, 4. Coloco um zero aqui. 40 dividido por 13 dá 3. 3 vezes 13, 39. 40 menos 39, 1. Coloco um zero aqui. 10 dividido por 13 não dá, então 0. Coloco mais um zero aqui. Vai dar 60, 78, 88, vai dar 7, eu acho. 13 vezes 7. 7 vezes 3, 21, sobe 2. 7 vezes 1, 7. 9. Isso, vai dar 7. Que deu 91 aqui, que sobrou 9. E assim por diante, tá bom, gente? Então, a resposta poderia ser aquela lá, ok?
se nas opções de marcar X não tivesse uma fração. Tá entendido, Luiz? Tá entendido aí todo mundo? Alguém ficou com dúvida? Ok. Ok. Vou fazer agora uma de fração geratriz mais difícil, tá? Porque esse aqui foi muito fácil. O exercício todo ele é complicado, tá? Mas agora eu vou fazer só uma transformação de um número maior de fração geratriz, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 12,35 9 76, 976, 976. Olha que coisa horrível. O que eu vou fazer? Marcar o período. O período é o quê? 976. Marquei. Vou botar aqui primeira multiplicação, segunda multiplicação. A primeira multiplicação tem que levar a vírgula para lá. Então, eu vou multiplicar 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser o 1 com 5 zeros. 100 mil. Para a vírgula vir para cá, eu vou ter que multiplicar por 1 com 2. 2 zeros, tá bom? Então, vamos lá. E chama isso aqui de x. Multiplico agora por 100 mil dos dois lados. Gente, é claro que não vai cair num número gigante assim. Por que eu estou fazendo, então? Para vocês verem que sendo um número gigante ou pequenininho, o jeito que você vai fazer é o mesmo. Agora eu escrevo esse número com a vírgula aqui. 12, 35, 976 e aí a vírgula. E 976 aqui. Agora eu multiplico por 100. A vírgula vai vir parar aqui. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 5. O que eu tenho que tomar cuidado? Vírgula embaixo de vírgula aqui. E aqui também por 100, né? Então, 100x. Por que eu tenho que tomar cuidado? Porque agora eu faço uma subtração. E na subtração, vírgula precisa estar embaixo de vírgula, tá? Aqui vai dar 0. Se não der 0, tá errado. 6 menos 5, 1. 7 menos 3, 4. 9 menos 2, 7. 5 menos 1, 4. E aqui é 0, 0, 0. Então vai dar o 123 mesmo. E aqui? 0 menos 0, 0. 0 menos 0, 0. 10 menos 1, 9. 9 menos 0, 9. 9 menos 0, 9. E 0 menos 0, 0. Vamos conferir? 99.900 mais 100 dá 100 mil. Certinho, tá? E aqui tem um X. Bom, quem vai ser a fração geratriz, então? Esse número aqui, 1, 2, 3, 4, 7, 4, 1, sobre 3 noves com 2 zeros. 1, 2, 3, 1, 2. Agora, Júlia Veronese, vamos lá para aquela regrinha que eu tinha ensinado. O período tem 3 algarismos, então aqui vai ter 3 noves. Tem 2 números aqui após a vírgula que não fazem parte do período. 2 zeros. Ok? 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 9 mais 1, 10, desce 1. 1 mais 9, 10, desce 1. 1 mais 9, 10. Não. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho, tá? Isso, tá certo. Aham, certinho. Não, não tem problema não. É tanto zero que tem que conferir mesmo. Mas tá certinho. Então, gente, não é que vai cair um número gigantão assim. Não vai, não vou fazer isso com vocês. Mas o que eu quero dizer, assim? Que dá no mesmo. Se o número é pequenininho ou grande, dá no mesmo.
Ah, já tem gente entrando na minha outra aula, por isso que tá fazendo barulho. Não sei como fazer para não fazer esse barulho aí. Gente, é 12:02, né? Eu já tenho que ir finalizando, porque eu tenho outra aula daqui a pouquinho. E espero que vocês estejam... Ah, fez aqui no meu computador um barulhinho de quando os alunos vão entrando na outra aula. Na aula do 9º ano, no caso. O pessoal vai entrando, vai fazendo barulho, aí aparece aqui para mim, tá bom? Gente, beijo para vocês. Bom fim de semana. Estudem. Estudem para a prova. Façam TM, façam PI. Se tiver dúvida, me pergunta, tá bom? Beijo grande para vocês. Beijo, 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 beijo. Boa prova de ciências amanhã e boa prova de matemática na segunda. Na terça a gente se vê de novo, tá bom, gente? Beijão para vocês.